Butcher's Creek! Dark spirits! Evil omens! It's a curse set loose! We're cursed! Get it out! Get it out! It's in me! It's in me! Powerful forces have taken on this town. Evil! Pouco mais de 6 anos se passaram e até hoje poucas pessoas falam dessas siglas LJ e SM no banheiro número 4 de Butcher Creek. Este aqui são os modelos de NPCs obesos que provavelmente iriam fazer parte de Butcher Creek ou serem possíveis líderes da corja dos Murphys, mas infelizmente não passam de conteúdos removidos. Vocês sabiam dessa curiosidade? Eu não sabia. Os habitantes de Estreito Butcher possuem cemitério próprio. Então por que debaixo de uma casa eles armazenam crânios humanos? E esse celeiro aqui, já observaram de perto? Perceberam que este lugar tem algemas e uma prateleira escondida nos fundos? Sem contar a pilha de roupas e manchas de sangue espalhadas formando uma espécie de trilha até o banheiro número 3. Já observaram também a casa onde possivelmente mora um mutante do Banjo? Perceberam que se nos afastarmos da casa, a luz de sua janela muda de amarelo para vermelho? A mesma cor do pentagrama que surge nesta cabana entre 4 e 5 da manhã? E por falar em pentagrama, além desses 5 banheiros de Butcher Creek estarem ligados a Gertrude Braithwaite, é óbvio que falarei sobre isso, mas o meu foco nesse vídeo com o pentagrama será mostrar a vocês a possibilidade dele também estar ligado ao Strange Man. Em missões opcionais, temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Butcher Creek, mas devemos nos atentar aos detalhes, porque por mais que o desfecho da história tente nos dizer que os habitantes não estão sendo amaldiçoados, tendo sido apenas contaminados pela água poluída, será provado nesse vídeo que sim, os habitantes de Butcher Creek estão sendo realmente amaldiçoados, e com muitos deles escutando vozes malignas, assim como Lemuel, que também será explicado nesse vídeo. Como já havia dito em nosso vídeo passado sobre o Povo da Noite, graças ao seu like e seu comentário, é com um imenso prazer que procuro sempre trazer a todos vocês o melhor conteúdo possível. Pelo fato de ser bastante trabalhoso, chego a demorar vários dias para fazer apenas um vídeo, que é o que acontece na maioria das vezes, mas tenham a certeza que faço de coração. My lady parts is gushing, honey. Eu sou safadão. Lembrando que eu sempre anoto todas as sugestões de vídeos que são feitas nos comentários. E se eu trouxer algum tema que foi sugerido nos comentários de qualquer vídeo aqui no canal, o nome desse inscrito estará aparecendo sempre em nossos vídeos, como vocês estão vendo agora. Também sou extremamente grato aos membros que podem e fazem questão de apoiar nosso trabalho. Estarão sempre sendo lembrados nas vinhetas de nossos vídeos, fazendo parte de nossa história. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Butcher's Creek. Vamos explorar um dos locais mais misteriosos e intrigantes de Red Dead Redemption 2, Butcher Creek. Essa pequena e estranha comunidade, escondida nas florestas de Roanoke, guarda muitos segredos que vamos desvendar juntos. O Estreito Butcher é uma comunidade isolada e peculiar, conhecida por sua atmosfera sombria e mística. Em Van Horn, por exemplo, podemos escutar dentro do salão, através de uma pessoa aleatória, a fama de Butcher Creek na região. Come through Butcher Creek on your way here, did you? Folks there are afflicted with something nasty I got no desire to get afflicted with myself. They claim it's a curse, but that's because their brains are all rotted to mush. If one of them tries to come within 10 feet of me, I'll blow what's left of them brains to high heaven. Anyways, take my advice and stay well away from there. Butcher's Creek, it's called.
Este local é bem marcado por sua floresta densa, a neblina constante e as cabanas de madeira. Assim como em diversos pontos de Roanoke Ridge, a sensação de desconforto que os jogadores experimentam ao explorar o local é inevitável. Butcher Creek possui 7 habitantes notáveis, onde 2 são apenas citados e um, na verdade, desaparece de lá após concluirmos as missões opcionais. 2 membros citados e sendo considerado um dos mais importantes de Butcher Creek por ser ancião do lugar, temos Obadiah Hinton, que recebeu voz do ator James Murtaugh. Dos moradores que são citados na história, temos Lemieux e Kane. Infelizmente, não temos informações referentes aos atores que dublaram estes personagens. Também são apenas citados mais outros 2 nomes de moradores, Jerry Ann e Esther. Outro membro notável que infelizmente não temos informações sobre seu ator de dublagem é o mutante do banjo. Mandei meu cavalo chorar. Ele possui uma aparência peculiar, com uma deformação no pescoço e uma expressão amigável, apesar de sua aparência assustadora. Ele é conhecido por ser um músico talentoso, tocando seu banjo com dedicação, mesmo em meio ao ambiente sombrio de Butcher Creek. Este personagem é baseado em uma pessoa real, o que adiciona um toque de realismo ao jogo. Infelizmente, não consegui encontrar o verdadeiro nome dele, mas consegui algumas fotos mostrando verdadeiramente que este homem foi usado como inspiração para dar vida a este personagem em Red Dead Redemption 2. Este homem sofre de uma deformidade no pescoço que é atribuída a uma deficiência de iodo. Essa condição é conhecida como bócio. E deixando esse membro por último, mas não menos importante, temos o Xamã, que recebeu voz do ator Peter Francis James. Ele foi contratado pela Roanoke Fuel Company para se passar por espiritualista e manipular os moradores de Butcher Creek para que fossem embora, fazendo-os acreditar que sua vila é amaldiçoada, em uma tentativa de absolver a Roanoke Fuel Company de responsabilidade, após o lago e o rio próximos serem contaminados com arsênico e chumbo. Isso também explica o motivo de seus moradores possuírem manchas pelo corpo, quedas de cabelo, principalmente nas mulheres, e qualquer outro tipo de enfermidade que não teriam se não estivessem consumindo água poluída. Acredito que essas missões opcionais relacionadas ao Straight Butcher só são liberadas após iniciarmos o capítulo 6. Antes de conhecermos o Xamã, exatamente neste ponto marcado no mapa, estará Lemieux sentado próximo aos trilhos de trem. Ele se mostra claramente perturbado, afirmando que está ouvindo vozes de demônios o atormentando e que estão vindo de Butcher Creek. It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butcher's Creek. Butcher's Creek. A gente tem como missão levar ele de volta ao vilarejo. É nesse momento que conhecemos Obadiah Hinton, que expressa seu alívio por Lemieux estar seguro. Hinton diz que Lemieux é uma vítima das trevas, antes de Lemieux abruptamente tentar estrangular o jogador, que rapidamente o repele. Obadiah então leva Lemieux para dentro de casa. Após este fato, Lemieux não é mais visto novamente. Considerado altamente respeitado pelos aldeões devido ao seu suposto status como xamã, ele é visto pela primeira vez afirmando que estava certo sobre as circunstâncias da maldição. Duvidoso sobre quem ele é e quais são suas intenções, o jogador questiona o xamã sobre a situação, que diz que os habitantes de Butcher Creek estão sendo atacados por demônios que são protegidos por uma coleção de amuletos que estão espalhados pela floresta, sendo protegidos pelos demônios. Após o jogador destruir todos os amuletos, o xamã afirma que a destruição piorou a maldição. O jogador pergunta a Obadiah Hinton sobre a situação, que simplesmente afirma que o xamã disse aos moradores para ficarem longe de uma mina próxima em Elysian Pool, exatamente nesse ponto marcado no mapa. Intrigado com isso, o jogador decide investigá-la. Lá dentro, o protagonista encontra uma substância venenosa vazando na fonte da água da vila. Então ele coleta um pouco e armazena em um frasco para
levar como prova. Imediatamente depois, ocorre uma explosão de dinamite, quase certamente cometida pelo xamã, prendendo o jogador lá dentro. Apesar dos vapores tóxicos que emanam da água, o jogador escapa com sucesso da mina. Rapidamente, prossegue para a vila, onde encontra o xamã dizendo aos moradores que escrever suas assinaturas no documento apresentado a eles acabará com a maldição. Obadiah começa a ler o documento. O xamã fica chocado por ele conseguir ler e diz para ele parar. Este documento, na verdade, revela a verdadeira lealdade do xamã à Roanoke Fuel Company. O protagonista diz que o xamã trata-se de um vigarista e que encontrou a verdadeira fonte da maldição, o veneno. Nosso personagem força o xamã a consumir o veneno e, na sequência, ele finalmente admite que a substância é veneno e que ele morrerá. Após o término dessa última missão, o xamã não é mais visto novamente, saindo de lá completamente perturbado, com seu destino final sendo desconhecido. Me arrisco em dizer que ele verdadeiramente foi amaldiçoado e vocês irão entender o motivo. De acordo com essa história, podemos chegar à conclusão de que as doenças e manchas pelo corpo eram provavelmente por conta da água poluída. Mas e as vozes de demônios que os habitantes alegam escutar, assim como Lemieux na primeira missão? Isso nós não podemos culpar a água contaminada, e é aí que damos início em nossas investigações. Observem que Butcher Creek fica bem próximo à caverna principal onde reside a corja dos Murphys. Apesar de serem extremamente violentos com viajantes, Bora, vá na frente. Vá na frente que ela acompanha. Pode. Bora, vai na frente? Não vai na frente que eu vou atrás. Agora eu garanto a você como eu vou, mas você agora veio na frente. Eu vou uma... Não vemos relatos de Murphys atacando os habitantes de Butcher Creek. Já perceberam isso? No vídeo que eu fiz sobre a corja dos Murphys, mostrei a vocês o áudio onde um de seus integrantes alega que eles acham os habitantes de Butcher Creek estranhos. Ué? Agora vê se pode uma coisa dessa. I don't go down to Butcher Creek no more. The damn folks is creepy. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando, falou sério. Talvez os Murphys consigam sentir a presença de criaturas demoníacas rodeando os habitantes de Butcher Creek, assim como as alucinações de Lemieux. Nas missões opcionais de Butcher Creek, em uma delas, nós ajudamos os habitantes a se livrarem dos cães que se tornaram misteriosamente agressivos. Vocês já devem ter ouvido falar que crianças, animais, principalmente cães e gatos, conseguem ver espíritos, principalmente por conta de sua pureza. Talvez estes cães estavam vendo e sentindo nos habitantes a presença demoníaca em seus campos energéticos. Isso é uma das missões que explica o fato deles terem sido tão agressivos naquela missão. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Tem um vídeo aqui no canal onde explico detalhadamente a relação de Gertrude com os 5 banheiros externos de Butcher Creek. Todos os banheiros possuem uma numeração em seu interior. O número 1 fica de frente para a cabana do pentagrama, o número 2 fica atrás da casa do mutante do banjo, número 3 atrás da casa de Obadiah Hinton, número 4 fica próximo à casa rodeada por carcaças de animais e o número 5 fica próximo à ponte. Outra curiosidade interessante é que apenas nos banheiros do 1 ao 3 as marcações são pintadas de branco. Ué? Caso alguém saiba o motivo disso, deixe aí nos comentários. Se observarmos as contagens de Gertrude, ela só consegue contar na sequência exata até o número 5. 1, 2, 3, 4, 17, 29, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Se partirmos do banheiro que ela está presa e seguirmos em linha reta, chegaremos exatamente em Butcher Creek. Outro detalhe assustador é que se interligarmos todos os pontos dos banheiros no mapa, estaremos formando um pentagrama. Em Butcher Creek, exatamente neste ponto marcado no mapa, surge um pentagrama abaixo desta cabana destruída entre as 4 e 5 da manhã. Aproveitando que estamos falando sobre o pentagrama e maldição,
maldição, observem que se nos afastarmos da casa do mutante do banjo, sua janela ficará vermelha, da cor do pentagrama, mas ao nos aproximarmos novamente, ela voltará à cor amarela. Muitas pessoas acham que trata-se de um bug, mas acredito em outra teoria. Talvez este fato seja uma forma da Rockstar nos dizer que este homem esteja sofrendo uma possível maldição, tendo em vista que sua doença está em um estado extremamente anormal, prejudicando sua saúde, tornando este homem negativamente diferenciado. Observem que exatamente nesse ponto marcado no mapa, os habitantes de Butcher Creek possuem seu próprio cemitério. Essa casa aqui, que inclusive é rodeada de restos de animais nos arredores e até mesmo no telhado, eles usam a parte de trás para estar dando carcaças de animais mortos para os porcos se alimentarem. Mas após uma inspeção mais detalhada, você encontrará crânios humanos embaixo da casa. Como um crânio é facilmente distinguido dos restos de animais, eles foram convenientemente varridos debaixo do tapete, se é que vocês me entendem. Esta descoberta implica fortemente que eles eliminam restos humanos com a ajuda de porcos. Mas por que eles fazem isso? Será que os habitantes sacrificam viajantes desavisados e os usam para praticar rituais e posteriormente descartam seus restos mortais, ocultando os cadáveres dando de comida aos porcos? Sinceramente, com relação a isso, estarei devendo a vocês uma resposta e inclusive está aberto para teorias aqui nos comentários. Mas o que não podemos deixar passar é que no banheiro número 4, que fica praticamente de frente para os crânios humanos, na parte de trás desse banheiro, sendo escondida por duas tábuas, temos as siglas LJ e SM. Até hoje, a comunidade não conseguiu revelar esse mistério. Muitos acreditam que trata-se de uma brincadeira entre os desenvolvedores, mas eu discordo. Na minha opinião, talvez esse SM seja uma referência ao Strangeman, por conta do ambiente macabro e das inúmeras mortes que rodeiam o local. Se vocês já assistiram um vídeo onde falo sobre quem provavelmente seja o Strangeman e concordam com a teoria de que ele seja ligado à morte, acreditar que esse SM no banheiro seja referente a ele faz total sentido. Já a sigla LJ, também por conta das inúmeras mortes que podemos constatar através dos crânios humanos bem próximos a este banheiro, talvez essas duas letras LJ possa ser uma referência a Laurie Jr., o famoso serial killer de Red Dead Redemption 2. Ainda falando sobre mistérios dos banheiros externos, no banheiro número 3 existem fortes marcas de sangue que, se seguirmos os rastros, nos levarão a este pequeno celeiro. Este celeiro tem algemas e uma prateleira escondida nos fundos. Há muito sangue no celeiro com uma pilha de roupas ao lado. Daria até para argumentar que este local seja usado para abater animais. Mas que animal usa o banheiro externo? O meu palpite é que alguém, ou até mesmo várias pessoas, foram claramente atacadas no banheiro número 3 e depois levadas para o celeiro. Talvez os habitantes de Butcher Creek usem esse local para cometerem barbaridades com suas vítimas e, após isso, ocultarem seus cadáveres, dando de comida aos porcos e escondendo seus restos mortais debaixo da casa. E por falar em porcos, na parte do açougue, nesse ponto marcado no mapa, contém uma máscara de porco que pode ser coletada. Eu sei que os habitantes de Butcher Creek sofrem com a poluição de seus rios e lagos, mas não se deixem enganar. Este local é realmente pesado espiritualmente. Outro detalhe importante, apesar de existirem cabras em outros lugares dentro do jogo, não romantizem o fato de serem atacados por elas em Butcher Creek. Podem pesquisar por conta própria, que rapidamente irão encontrar em suas pesquisas que as cabras e bodes são utilizadas no ocultismo. E os principais pontos em Butcher Creek que somos atacados pelas cabras é de frente para o mutante do banjo e perto do banheiro número 3. Ai, socorro! Agora, se é coincidência ou não, essa pergunta eu deixo para vocês responderem, tirando suas próprias conclusões. Como os temas estão bem interligados, deixarei nos vídeos finais vídeos falando sobre a corja dos Murphys, do Povo da Noite e dos Skinner Brothers. Que beleza! Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.